1 Coríntios 4,14. Você achou, amém? Está escrito assim: não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, mas procuro adverti-los como a meus filhos amados. Embora possam ter 10.000 mestres ou 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais. Diga assim comigo: 10.000 mestres. Agora diga: muitos pais. Ficou fraco, vamos forte. 1, 2 e 3, 10.000 mestres. Agora diga: muitos pais. Vocês não têm muitos pais, pois eu em Cristo Jesus mesmo os gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Por essa razão, estou lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará à lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda a parte, em todas as igrejas. Amém? Amém? Samuel, quando nos convidou, pediu que eu falasse sobre paternidade hoje pela manhã. E esse tema, ele é um tema que mexe muito comigo, porque é algo que eu vivencio e é algo que eu desfruto. Então eu quero que essa manhã você abra muito seu coração, porque nós temos 3 coisas muito importantes para consolidar com você aqui de manhã sobre isso, certo? Eu quero começar minha palavra com você, te trazendo uma lembrança que não é muito agradável, mas ela é uma lembrança factual, então ela precisa ser lembrada. No mês de dezembro do ano passado, nós testemunhamos tristemente o suicídio de 3 pastores no Brasil. 3 pastores, 2 pastores homens, uma pastora. Os 3 chegaram ao âmago da loucura, da ausência de esperança, tiraram a sua própria vida. Quando eu acompanhei tudo isso pela internet, não era de se assustar, né? A gente começou a ver que o assunto em torno disso era um assunto escatológico. Era um assunto para saber se esse pessoal tinha ido para o céu. Aliás, soteriológico. Era um assunto para saber se eles tinham ido para o céu ou se eles tinham ido para o inferno. Será que eles estão salvos? Será que eles não estão? Essa aí foi a discussão. Mas a questão não é essa. A questão é que 3 pastores se suicidarem no mesmo mês é sintomático. Porque nós somos um corpo, amém? Nós somos um corpo. E quando você começa a sentir febre um dia, depois você sente febre o segundo dia, depois você sente febre o terceiro dia, você não pode mais ignorar esse sintoma. Você não pode mais ignorar isso. O corpo está dando um sinal que existe algo que precisa ser ajustado nele. Tem algo que está provocando essa doença e precisa ser visto, precisa ser percebido. Então a pergunta não é se esses pastores que se suicidaram estão no céu ou estão no inferno. A pergunta é: o que é que está acontecendo no nosso corpo e que está provocando esse tipo de sintoma? Pastor, por que o senhor está falando isso em uma conferência majoritariamente com jovens? Uma conferência que traz o tema expandindo o reino. Por que o senhor está começando falando sobre isso? Eu estou falando disso porque eu estou aqui hoje por uma razão só.
porque eu acredito que vocês são a próxima geração de líderes da igreja no Brasil. É por isso que eu estou aqui hoje de manhã. Então eu não estou aqui para falar para jovens que vieram para um colégio acampar no período de férias, que estão aqui porque nós reunimos gente que Deus está usando, gente que Deus promoveu no corpo, então vocês vieram aqui por isso. Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que você está aqui porque você é a próxima geração. Você é a próxima geração. Isso é interessante porque eu só tenho 30 anos. E aí eu estou falando aqui para gente que tem 22, gente que tem 23. E você veja que a gente não está necessariamente numa outra geração, mas a gente está conectando pessoas, estamos criando pontes, para que você possa desfrutar daquilo que Deus quer que você desfrute, e sobretudo para que você caminhe muito mais livre para aquilo que Deus tem para você. Então isso é justificável se tratar hoje de manhã. E pastor, então por que a gente tem experimentado situações extremas de suicídio na vida ministerial? Nós temos visto, e aí queridos, isso aqui, se teve 3 suicídios, isso que eu vou falar agora aqui é milhares de líderes no Brasil, de pastores no Brasil, sofrendo de burnout. Você sabe o que é burnout? Burnout é um diagnóstico psicológico de alguém, é uma síndrome, que a pessoa atravessa, é um momento de profundo esgotamento, em que a pessoa não quer mais sair de casa, ela não quer mais olhar para a cara da família, ela não quer mais ver ninguém, ela não aguenta mais o trabalho, só dela chegar perto do trabalho, ela tem vontade de sair correndo. Nós temos ouvido falar e testemunhado líderes relevantes, importantes, pessoas que Deus tem usado nas suas igrejas locais de maneira extraordinária, mas são pessoas que estão esgotadas, elas estão dando os mesmos resultados, mas a cada resultado que ela dá, a força dela está sendo arrancada de dentro dela. As pessoas, elas estão morrendo pela igreja. E eu quero te pedir que você, por favor, ouça o que eu vou dizer para você. Não morra pela igreja. Jesus já morreu por ela. Você não foi chamado para morrer pela igreja. Você foi chamado para servir o corpo. Você pode um dia, se você estiver em uma situação de martírio, de perseguição, morrer por Jesus. Mas não pela igreja. Não pelos resultados. Não pelos números. Isso nós temos que alinhar essa manhã. Pastor, por que está acontecendo esse colapso? E não é só um colapso psíquico, ele é também um colapso moral. Você olha hoje, de grosso modo, para a igreja no Brasil, você fica procurando assim uma referência. Aí você diz assim, cara, para quem que eu vou olhar? Para quem que eu vou olhar? Para quem é que está amando Jesus? E às vezes você tem dificuldade de achar isso. Achar pessoas que amam a Jesus e não amam o dinheiro. Pessoas que amam a Jesus e não amam o sexo. Esse é o diagnóstico que Paulo está fazendo à igreja de Corinto. A igreja de Corinto, você sabe, é uma das mais, se não a mais poderosa igreja do Novo Testamento. Ela é uma igreja que tinha nela os 9 dons do Espírito em operação. Os 9 dons do Espírito estavam fluindo dentro da igreja de Corinto. Ali tinha profecia, palavra de sabedoria, cura. Mas era uma igreja totalmente imatura, era uma igreja totalmente problemática. Paulo diz no capítulo 3 que ele queria falar com aquele pessoal como espirituais, mas não tinha jeito, tinha que falar como carnais. Cara, eu queria falar com vocês como espirituais, mas vocês são muito carnais, então eu tenho que falar com vocês no nível que vocês estão. E aí Paulo diz, olha, eu não quero envergonhar vocês, mas sabe qual é o problema? É que vocês têm muitos mestres. Vocês têm muita gente que ensina.
Mas vocês estão tendo aí em Corinto um problema de paternidade. Vocês não têm pais. Não tem pais em Corinto. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, em primeiro lugar, que nós, e eu gostaria muito que você guardasse isso que eu vou falar para você agora. Paulo está dizendo que nós, na maioria esmagadora das vezes, nós queremos alcançar o propósito do reino de Deus, mas nós não queremos compreender a natureza do reino de Deus. Diga assim comigo, natureza. Agora diga propósito. Diga de novo, natureza. Diga propósito. Nós precisamos, irmãos, começar a dar valor para aquilo que a gente lê e os conceitos que a gente fala. A gente diz assim, porque hoje, ser do reino é grife. Uma pessoa chegou para mim esses dias e disse assim, pastor, a sua igreja está na visão do reino? Aí eu disse para ele assim, irmão, qual é a igreja que não tem que estar na visão do reino? A visão do reino não é uma visão, a visão do reino não é mais um modelo de crescimento de igreja. A visão do reino não é mais um jeito que a gente faz para atrair uma nova geração. A visão de reino, o reino de Deus, é a única natureza daquilo que Deus faz. Não existe expressão de Deus que não seja a partir do reino de Deus. Então visão, às vezes a gente pensa que visão do reino é usar uma bota, é usar uma barba, é o undercut, é você ser lenhador, é você usar uma roupa legal, uma t-shirt bacana. Isso não é reino. Isso aí é um modo legal que nós estamos se vestindo, e eu dou maior valor. Mas isso não é reino. E isso a gente faz porque nós somos sociais, então a gente precisa de elementos de identificação. Mas isso não é reino. A natureza do reino não é essa. A natureza do reino não é um estilo de música, né? Quer ver? Ó? Vamos lá, vem comigo assim. Ó. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Conhece, né? Vamos lá rapidinho, vai. Eu era órfão, amém? Agora vamos aqui, ó, comigo aqui, ó. Fica aí. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Qual é a música do reino? Qual? As duas. O reino de Deus não está fora de mim, o reino de Deus está dentro de mim. Lucas capítulo 17, os fariseus chegaram para Jesus e disseram assim, você fala tanto de reino, toda hora esse negócio de reino, arrependam-se, o reino de Deus está perto, quando é que a gente vai ver o teu reino? Aí Jesus disse assim, o meu reino não vem com aparência visível, e vocês não dirão, ele está aqui ou ali, porque o meu reino de Deus está dentro de vocês. O reino de Deus é igual uma nave espacial parada em uma praça que ninguém vê. Você passa por ela assim, ó, você não vê. Você passa todo dia naquela praça. Ah, que praça bonita, não tem nada lá. Um dia você passa naquela praça, aí a nave mãe faz assim, ó. Aí você diz, caramba, cara, tem uma nave aqui. Por quê? Porque agora você está dentro, agora você vê. Você entrou. Então, o reino de Deus, ele tem uma natureza. E ele tem um propósito. A grande questão é que nós trabalhamos muito mais para
funcionar dentro do propósito do reino do que para estar e desfrutar e manifestar a natureza do reino. Qual é o propósito do reino? Abacuque 2:4. Depois você, se quiser anotar, depois, se quiser também eu mando depois no seu WhatsApp, para a gente ganhar tempo. Abacuque 2:4 diz assim: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Eu vou repetir esse texto. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Eu vou repetir, porque isso é uma palavra sobre nós. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Pastor, peraí, eu pensei que o propósito do reino fosse que a minha denominação fosse a maior do Brasil, que nós tivéssemos 20.000 templos. Não. Eu pensei que o propósito do reino fosse que o Ele habita em mim fosse mais famoso do que os Beatles. Não é o propósito do reino. Eu pensei que o propósito do reino fosse que o Samuel e a Fabíola tivessem 10 milhões de seguidores no YouTube. Não é o propósito do reino. Eu pensei que o propósito do reino fosse que o meu vizinho fosse salvo. Não. Esse é um dos propósitos do reino, mas não é o maior. Porque a salvação, ela é um caminho para a glória. Não, você não entendeu isso, eu vou explicar para você. A salvação, ela não é um final, ela é o início. Porque se a salvação fosse o final, você morria no dia do batismo. Estou salvo, posso morrer. Não. A salvação é como se Deus pegasse você pela mão e dissesse assim: eu estou tirando você do inferno. Aí, onde é que é a salvação? A salvação é a porta do inferno. Você saiu da porta do inferno. É por isso que Jesus disse lá em Cesareia de Filipe: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Qual é o lugar onde a igreja deve estar? A igreja deve estar na porta do inferno, porque a igreja pega alguém que está condenado, tira do inferno, aí quando está na porta, ela mostra o mundo e diz: bom, agora que você já não está mais no inferno, nós vamos cumprir o nosso propósito. Qual é? Que a glória do Senhor cubra toda a terra. Que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O propósito do reino é que todas as coisas convirjam para Jesus. O propósito do reino é que a natureza, que as árvores, que os animais, que tudo, que toda a criação, que Paulo diz em Romanos 8, geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Então qual é o propósito? É que o gemido da criação seja respondido. Esse é o propósito do reino. O teu propósito é ouvir o gemido do mundo e dizer: eu sou a resposta. Não, eu pensei que você ia aplaudir mais forte. Você é a resposta. Só que isso é encantador, não é? É ou não é? Manifestar a glória de Deus, mexer com a glória. Você chega num lugar, aí você diz assim: hoje Deus vai rasgar o céu em cima de mim aqui. Só que a porta do reino não começa pelo propósito. A porta do reino começa pela natureza. E é por isso que tem tanta gente que trabalha para Deus, faz coisas para Deus e faz muito bem feito, cumpre o seu ofício, mas quando chega de noite em casa, sente aquele vazio no coração. Deita em casa, olha para o que está fazendo para Deus e não vê sentido no que está fazendo.
Por quê? Porque você se conectou com o propósito do reino, mas você não se conectou com a natureza do reino. Então você sabe fazer, você sabe cantar, você sabe pregar, você sabe fazer projeto social, você sabe fazer, você sabe organizar, você sabe servir, mas você está fazendo sem Ele. Quer que eu te dê uma metáfora para você entender? Solta a sua imaginação comigo. Imagina você vindo do campo todo sujo. Você passou o dia no campo trabalhando. O sol está se pondo. E quando você olha no alto de uma colina, você vê um barulho de festa numa casa. Música alta. Pessoas gritando. Você sente o cheiro do churrasco. E quando você vê um senhor já de idade, vem correndo ao teu encontro no caminho. Você nunca viu esse senhor sorrindo como ele está sorrindo naquele dia. Ele vem, ele atraca você e diz: filho, você não sabe. Aí você diz o quê? Ele diz assim: teu irmão voltou. Voltou para casa, teu irmão. Aquele que pediu herança, que foi embora, gastou tudo com as prostitutas. Aí você olha e diz assim: esse churrasco é para ele? Aí o pai diz: ele voltou. Aí você diz assim: eu nunca te deixei. Eu te sirvo todo dia. Eu faço tudo que você quer. E você nunca me deu um bezerro para eu comemorar com os meus amigos. E esse filho que te tomou tudo, você está dando uma festa para ele. Aí o pai olha e diz assim: filho, tudo que é meu é teu. O seu problema, filho, é que você quer um bezerro, mas não é para sentar comigo, é para sentar com seus amigos. Você está me pedindo um bezerro, mas não é para dizer: pai, você nunca fez uma festa comigo, eu e o senhor. Não, você quer de mim um bezerro, mas é para você sentar com os seus amigos. Qual é o teu problema, filho? Você é um bom filho, você trabalha muito, você nunca saiu de casa, mas você não me desfruta. Você não come comigo, você não senta comigo, você não sente meu perfume, você não sabe quando eu cheguei em casa. A Júlia está na barriga da Susan e o momento que eu mais sonho, sabe qual é? Não é quando ela nascer, né? Não. Eu sonho, Aleph, quando eu colocar meu carro na garagem, vim da rua. Aí eu vou colocando, eu entro em casa, abro o portão, desço. Sabe qual é a visão que eu quero ter? Eu quero vê-la saindo pela porta, correndo, só de calcinha. Porque para mim ela não precisa esconder nada, eu sou o pai dela. Ela vai correr, vai atracar no pescoço e vai dizer: papai, por que o senhor demorou, papai? Eu vou dizer: filha, porque eu estava cuidando das coisas para você. Ela vai dizer: papai, eu sei que o senhor cuida das coisas para mim, papai, mas papai, eu não quero as coisas, eu quero o senhor, papai. O meu pai, meu pastor, tem um filho chamado Asaf. E o Asaf tem o céu dentro dele. E o pastor disse para mim, disse: Tiago, cara, o Asaf ama bombom de aquele bombom de, como é que chama? De iogurte, sabe aquele rosinha? Aí ele disse assim, cara, o pastor disse assim: cara, eu vou buscar o Asaf no colégio hoje, eu vou fazer uma surpresa para ele. Aí o pastor passou na Bomboniere, comprou assim 2 sacos de bombom e disse que espalhou no painel do carro assim, ó. Espalhou no painel do carro, jogou no banco. Aí disse que parou em frente ao colégio. Aí disse assim, aí ficou pensando: agora a hora que o Asaf entrar aqui, ele vai se sentir entrando no céu. Um carro cheio de bombom de iogurte. Aí toca o sinal, lá vem o Asaf, correndo, mochilinha.
abriu a porta do carro. Aí ele olhou para a porta do carro, o Asaf abriu a porta, passou pelos bombons, pulou no pescoço dele, veio e deu um beijo no rosto dele e disse assim: pai, eu pensei que o senhor não vinha mais, eu estava com tanta saudade de você. Aí ele disse: Asaf, olha que eu comprei para você os seus bombons. Papai, eu não quero bombom, papai, eu estava com saudade de você. Ele disse assim para mim: Tiago, na hora Deus veio no meu coração e disse assim: Adalberto, é isso, cara, é assim que eu te quero. Eu quero você passando pelos bombons, eu quero você passando pelos projetos, pelas conferências, pela missão, pelo serviço, pelo trabalho, por tudo que você gosta, tudo que te instiga. Eu quero ver você passar por tudo isso, pular no meu pescoço e dizer: pai, eu te quero e só você. Porque o propósito do reino não é mais importante do que a sua natureza. Qual é a natureza do reino? João 1, 12, 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. É para isso que você nasceu. Eu tenho uma má notícia para você e uma boa. Qual que você quer primeiro? A boa ou a má? Você não nasceu para ser profeta. Você não nasceu para ter visões. Você não nasceu para ser apóstolo, para ser evangelista, para ser pastor. Eu tive um pastor que já mora no céu, Nelson Rosa, foi meu pai durante tanto tempo, me enviou para o seminário. E um dia eu cheguei para ele e disse assim: pastor, o senhor é um homem de tanta oração. Ele orava umas 4 horas, 5 horas por dia, todo dia. E o senhor tem quantos dons? Aí ele disse assim: só um, meu filho. Eu disse: como é que pode? Um homem de tanto jejum, de tanta renúncia, só tem um dom. Eu disse: qual é? Ele disse: o de pecar. Esse é meu. O dom de pecar é meu. O resto, profecia, visão, isso é tudo do Espírito. Não é meu. Diz assim pro teu amigo aí, diz assim: você não tem dom nenhum, cara. É tudo do Espírito. Ele dá do jeito que ele quer, ele te usa do jeito que ele quer. Tem dia que ele quer te usar para cantar, tem dia que ele quer te usar para pregar, tem dia que ele quer te usar para lavar o pé de alguém, tem dia que ele quer te usar para ir na rua, pegar um morador de rua todo sujo, botar dentro do teu carro. É isso, você não tem dom. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Tripulação decolagem autorizada, né, cara? Mas é isso, cara, você não tem dom nenhum. Os dons são do Espírito. Por que nós estamos falando isso hoje de manhã? Porque você precisa edificar coisas para Deus, mas você precisa fazer isso pela porta correta. Porque senão o serviço vai se tornar insuportável para você. Você sabe qual é a melhor hora do meu dia quando eu prego? Não é quando eu estou pregando, é depois. Quando eu termino de pregar, que eu chego em casa, aí a Susan se deita, eu coloco meu fone, aí é só eu e ele, mais ninguém. Aí o dia que eu represento ele bem diante do povo, porque você sabia que você precisa representar Deus direito diante do povo. Deus chegou para Moisés e disse assim: Moisés, conversa com a rocha que ela vai dar água. Moisés foi lá e bateu.
ele não representou bem Deus, então por isso ele não entrou na terra. O dia que eu represento ele bem, aí ele vem e diz assim para mim: ô filho, hoje foi 10. Hoje você foi eu todinho ali em cima. O dia que eu não represento bem, cara, ele diz assim: cara, hoje você foi 8, mas amanhã vai ser 10. Eu e ele. Jesus acabou de multiplicar pães e peixes, o grande pico daquele momento do seu ministério. Jesus mandou os discípulos embora e foi orar. Depois dos grandes sucessos, eu preciso estar com Deus, porque ou Deus ou Satanás toma meu coração. Se eu tive muito sucesso, eu tenho que ir para Deus, porque se Deus não tomar meu coração, Satanás toma. Então nós estamos falando da natureza do reino. Então quando Paulo escreve a sua carta a Tito, isso eu quero ler com você. Ele deixa para nós uma pista de como a natureza do reino se estabelece. Ele diz assim para Tito: a Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai, de Cristo Jesus nosso Salvador. Aqui é a natureza. Filho do Pai. Agora qual é o propósito? A razão de tê-lo deixado em Creta foi para você colocar em ordem o que ainda faltava e constituir presbíteros em cada cidade. Isso é poderoso. Preciso que você entenda isso. Paulo diz assim: Tito, antes de começar eu vou afirmar para você a natureza do que você vai fazer. Eu te mandei para Creta porque você é filho. Você tem um pai. Agora eu vou dizer o propósito do que você foi fazer em Creta. Você vai colocar em ordem o que ainda falta e vai estabelecer presbíteros em cada cidade. Presbitério fala de governo. Quando a gente diz assim: fulano é o meu filho de governo, nós estamos dizendo que há um lugar nele, na família, que possibilita que ele coloque as coisas em ordem, a partir de um viés saudável e não de um viés doente. O nosso problema é que a gente chega e a gente diz assim: vamos colocar as coisas em ordem. Depois a gente pensa na natureza. Deus está dizendo: não, primeiro você pense na sua natureza, depois você coloca as coisas em ordem. Depois você estabelece o governo nas cidades. Depois você encontra homens como você para ser governo do Senhor naquela cidade. Primeiro você precisa estabelecer a sua natureza. E por que a natureza é tão importante? Porque se você não entender a paternidade de Deus, você vai viver só no serviço. E você vai se esgotar, porque você não vai encontrar mais sentido naquilo que você faz. Deixa eu te explicar uma coisa bem importante nesse início. A gente precisa entender por que nós estamos fazendo as coisas. Por que você está aqui? Você veio para cá, para essa escola, por quê? Quando Deus criou você, Ele disse assim para você, quando Deus criou o homem, Ele disse assim: façamos o homem à nossa imagem e segundo a nossa semelhança. Qual foi o propósito de Deus criar o homem? Foi para servir a Ele? Não, para isso Ele já tinha anjos que o serviam dia e noite. Deus criou o homem para que toda vez que alguém olhasse, vem cá, Samuel, vou exemplificar isso. Eu sou o pai. Eu sou o pai. Aqui está Adão, primeiro homem. Deus diz assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. O que é que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo: o seu propósito é manifestar quem eu sou, e só.
só. Viu como teu ministério, que é uma coisa aparentemente tão grande, cheia de coisas, ele fica tão pequeno e tão simples? Teu propósito é o quê? É quando eu encontrar você na rua, aí eu digo assim: Samuel, cara, eu quero conhecer a Deus. Quero conhecer a Deus, eu preciso de conhecer Deus. Aí o Samuel olha para mim e diz assim: vamos andar comigo. Conforme você conviver comigo, você vai conhecer Deus, porque eu sou filho dele. A imagem e semelhança dele está em mim. Então, quando eu falar, você vai ouvir alguém falando como Deus fala. Quando eu ouvir canções, você vai ouvir alguém ouvindo as canções que Deus gosta. Quando eu amar alguém, você vai ver alguém amando alguém como Deus ama. É por isso que Paulo diz assim: a criação geme e aguarda a manifestação de Deus. Aguarda a manifestação dos filhos. Por que Deus não resolve tudo aqui na terra? Porque Ele já tem você. Ele está esperando você entender a sua natureza, para colocar em ordem todas as coisas. Ficou estreito agora, não ficou, irmão? Mas é para isso que nós nascemos. É por isso que quando Paulo diz assim: segura aqui, cara, eu preciso de você. Você é importante para mim. Paulo diz assim, cara, se você não der um glória a Deus agora, você não dá nunca mais. Não tem perigo. Olha o que Paulo diz: meu Deus, vocês têm muitos mestres, mas têm poucos pais. Mas eu os gerei. Eu os gerei. Vem cá, amor. Sei que você não gosta, mas você é a única que está gerando perto de mim. Vem cá. Fica aí, Samuel. Aqui dentro dessa barriga tem uma criança sendo gerada, certo? Quando ela nascer, qual é a primeira coisa que as pessoas vão falar quando forem visitar? Elas vão dizer assim: é a cara da mãe, ou é a cara do pai. Estava vindo no carro com o Caio, e o Caio, meu filhão da nossa igreja, ele disse assim: cara, às vezes eu vejo um vídeo, alguém me filma, e eu me vejo sentado, eu digo: cara, como é que pode? Eu sou meu pai todinho. Até o jeito de sentar, o jeito de falar. É porque quando você vai gerando alguém, você vai deixando as suas marcas nessa pessoa. Ela vai ficando com a sua semelhança. E aí, muita gente pergunta: por que o Samuel engordou? É porque ele se espelhou em mim, entendeu? Brincadeira. Você vai deixando as suas marcas. Está gerando. Já libero vocês, segura aí. Olha o que Paulo diz. Ele diz assim: eu gerei vocês por meio do Evangelho. Agora olha só: portanto, eu suplico que vocês sejam os meus imitadores. Ela vai, você não. O que Paulo está dizendo é o seguinte: assim, olha para mim. Eu gerei você. Eu gerei você. Agora, quando você se esquecer de como é andar com Deus, você faz o seguinte: você olha para mim, que você vai se lembrar como é que alguém anda com Deus. Pode aplaudir. Segura aqui, nós vamos entender um pouquinho mais. Você me dá mais 10 minutos? Tá, olha só. Vocês me dão mais 10 minutos? Quem me dá mais 10 minutos? Levanta a mão. 10, 20, 30, 40, 50. Brincadeira. Olha aqui. Quando Eliseu e Elias andavam juntos, Elias sabia que Deus ia tomar ele, e os filhos dos profetas chegavam para Eliseu e diziam assim: Eliseu,
Deus vai tomar teu senhor de ti, cara. Porque ele estava dizendo assim, ó, você tá grandão que você anda com Elias, você tá maior do que nós, mas você vai ficar sem ele já já. Ele vai embora e você vai ficar igual a gente. E Elias dizia assim, Eliseu, não quero ouvir vocês. Aí Elias dizia para Eliseu, fica aqui, eu vou ali. Eliseu dizia, não, vive o Senhor Deus da tua alma que não te deixarei. Aí quando Elias sobe num redemoinho, porque Elias não subiu numa carruagem de fogo, a carruagem de fogo separou Elias de Eliseu, ele subiu num redemoinho. A capa de Elias cai na mão de Eliseu. Aí ele olha e vê o Jordão fechado. Só que ele lembra que um pouco tempo atrás, Elias jogou a capa no Jordão, o Jordão abriu e ele passou. Aí ele olha para o Jordão, que ele pegou a capa, mas agora ele tem que voltar. Aí ele pega a capa, olha para o rio e diz assim, onde está o Deus de Elias? Joga no chão. Pá! E o rio abre. Porque Elias era o pai de Eliseu. E aí ele disse assim, quando eu quero ouvir e quero perceber como Deus é, eu olho para o meu pai. Então daí ele disse assim, então agora eu já sei como é que eu faço, é só eu jogar essa capa aqui e clamar pelo Deus do meu pai. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Cara, Paulo está dizendo assim para os irmãos de Corinto, se vocês esquecerem como é que serve a Deus, olhem para mim, eu estou levantando um modelo. Agora, vamos um pouquinho mais além, olha embaixo o que ele faz. Isso é só ele? Isso aí é só ele? É só Paulo? Não, aí você vai dizer assim para mim, pastor, mas o senhor está dizendo que eu tenho que ser um modelo. Mas Paulo era Paulo foi para o terceiro céu. Aí Paulo diz assim, por essa razão, eu estou lhes enviando Timóteo, meu filho, amado e fiel, o qual lhes trará a lembrança, a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino em todas as partes. Paulo está dizendo assim, aí ele vai dizer embaixo assim, ó, alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los. Paulo estava num período que ele não podia ir na igreja de Corinto pelas demandas, só que ele precisa lembrar os coríntios de como é que serve a Deus. Então ele diz assim, ó, vocês estão precisando de paternidade, vocês estão precisando de se conectar com a natureza de Deus Pai. Então como eu sou o pai de vocês, eu gerei vocês, mas eu não posso ir aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar um filho meu, ele vai, e quando ele chegar aí, vocês vão começar a olhar para ele, e vão começar a dizer assim, é assim que se serve a Deus, porque eu via Paulo fazendo isso, mas não é Paulo que está lá, quem está lá é Timóteo, só que Timóteo é filho de Paulo. Timóteo está abrindo o Jordão com a capa de Paulo. Timóteo está dizendo assim para todo mundo, eu sou alguém que me conectei com a natureza do reino. É por isso que a igreja se tornou uma máquina de ferir pessoas, porque você chama as pessoas para servir, quando elas chegam no ambiente do serviço, ninguém tem a natureza do reino. Aí começam as competições, as dissensões, as exclusões, um falando do outro, senta numa mesa de janta, você ao invés de jantar a comida, janta a vida do irmão. Você viu, mulher, a saia da fulana, só pode estar com a pomba gira. Você viu, mulher, cara, fulano disse isso. Não, cara. Se você tem a natureza antes do serviço, sabe como é que é? Filipenses 2. Cada um considere o seu irmão superior a si mesmo. Eu brinco que isso, Paulo deixa a gente no impasse da porta. Sabe o que é o impasse da porta? Você já viu duas pessoas educadas, bem educadas numa porta? Como é? Entra você. Aí o cara diz, não, por favor, entra você primeiro. Aí o cara, não, de maneira nenhuma, entra você. Não, cara, entra você primeiro, eu quero dar essa honra para você. Aí o cara diz, não, cara, mas eu quero dar essa honra para você. É isso que Paulo está dizendo. Você tem que considerar o seu irmão superior a você.
Então, se você está lá no propósito do reino, junto com o teu irmão, você não está lá para dizer se ele é bom, se ele é ruim, se ele presta, se ele não presta, se ele tem caráter, se ele não tem caráter. Você está lá para dizer para ele, por favor, entra primeiro. Por favor, tira o sapato aí, cara, deixa eu lavar teu pé. Por favor, cara. Não, me dá essa honra. Deixa eu te servir, cara, eu quero servir você. Cada um considere o seu irmão superior a si mesmo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Eu sou igual a você, mas eu não tenho que ter usurpação de ser maior do que você. Se eu tenho o mesmo status que você, eu sou ser humano, eu sou filho de Deus, no coração e na natureza do reino de Deus, eu tenho que me abaixar para você, subir em cima de mim. É por isso que eu não gosto da expressão cobertura espiritual, eu prefiro alicerce. Porque na cobertura você bate em cima, no teto, o alicerce você sobe em cima dele e cresce. Tem muita coisa que eu quero falar com vocês, porque não adianta a gente falar de igreja relevante, porque relevância é uma coisa que a gente faz, mas a gente não pode ser relevante se antes a gente não entender a natureza do que nós fazemos. Eu vou trazer aqui uma aplicação bem prática para concluir essa manhã com você. Você sabe o que acontece, queridos? E talvez isso aqui seja uma das coisas mais sérias que você vai ouvir nessa manhã. Você vai ser um líder amanhã. Só que você tem que entender uma coisa antes de fazer qualquer coisa no reino de Deus. Deus não chamou você para produzir resultados. Deus chamou você para gerar filhos. E isso é muito diferente. Quando você trabalha por resultados, você vai matar os seus filhos. Eu vou explicar para você isso no conceito da família. Pensa num pai que só trabalha para ter dinheiro. Ele passa 30 horas, 40, 50, 60, 70 horas por semana trabalhando. Quando ele olha para os filhos dele, os filhos não o reconhecem mais. E nem ele reconhece os seus filhos. Ele não gera. Se eu enfiar a mão dentro da barriga da Susan agora e arrancar a Júlia de lá de dentro, eu estou dando vida para ela ou eu estou matando? Porque eu tirei ela de dentro da placenta. O problema é que nós estamos com uma geração de filhos que foram colocados para o lado de fora da placenta pelos seus pais. Só porque os pais não entendem que você não cria filhos para você. Você cria filhos para lançá-los. Os filhos são flechas nas mãos do valente. Você sabe por que Paulo consegue olhar para a igreja de Corinto e dar uma palavra tão forte sobre paternidade? Porque atrás de Paulo tinha um modelo levantado, chamado Barnabé. Sabe quem era Barnabé? Barnabé era só o cara que Pedro e João mais confiava naqueles dias. A igreja mais importante daqueles dias estava nascendo em Antioquia. E eles queriam um pastor para a igreja de Antioquia, eles mandaram Barnabé. E Paulo tinha se convertido. E talvez você não saiba disso. A gente pensa que Paulo se converteu e já foi fazer a obra de Deus no dia seguinte. Paulo passou 14 anos sem fazer nada, sendo gerado, para depois fazer alguma coisa. E você sabe que quando Paulo se converteu, ele começou a pregar em Jerusalém, e os apóstolos, Pedro, Tiago, João, ficaram com medo da perseguição que estava acontecendo e mandaram Paulo embora. Disseram, vai embora daqui, vai para Tarso.
E ele foi 14 anos lá, até que um dia Barnabé vai assumir a igreja de Antioquia. Ele lembra e diz: rapaz, tem o jovem Paulo, eu vou lá buscar ele. E ele vai lá em Tarso, busca Paulo, traz para Antioquia. Chega em Antioquia, Atos 13, eles começam a orar. A Bíblia diz assim: disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo. Quem está primeiro na lista? Barnabé. Eles vão para a primeira viagem missionária, levam João Marcos. Quando eles voltam, vão para a segunda, João Marcos está com a malinha lá no cais para pegar o navio. Paulo olha e diz assim para Barnabé: se o João Marcos for, eu não vou. Eu não vou. Ei, meu irmão, esse aqui é o cara que você foi buscar, que estava abandonado, sem ninguém, com chamado, mas sem a bênção da igreja, sem a bênção dos apóstolos. Você foi buscar o cara, e o cara agora vira para você e diz assim: eu sei aí que você foi me buscar, mas quem manda agora na segunda viagem sou eu. E se esse Barnabé, e se esse João Marcos for, eu não vou. Sabe o que Barnabé faz? Barnabé diz assim: tá, Paulo, então você vai e eu vou ficar. Você ouve falar mais sobre Barnabé na Bíblia? Acabou. Dali em diante é Paulo tomando uma geração. Agora tem um negócio aqui. Quando Paulo fica velho, Paulo olha para trás e diz assim: eu não podia ter feito aquilo com João Marcos. Aí ele diz assim para Timóteo: Samuel, 1 Timóteo 4, traga Marcos contigo, porque ele é muito útil no ministério. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Mas Paulo feriu Marcos ou Barnabé? Estou fazendo uma pergunta. Porque Marcos, mano, era um cara que entrou ali, não tinha história nenhuma com ele. Inclusive foi um cara que abandonou eles no meio da viagem. Paulo tinha total razão de dizer: eu não quero esse cara na nossa equipe. Tudo bem. Mas com Barnabé ele tinha uma dívida de gratidão. E por que Paulo não pede perdão para Barnabé? Porque entre pai e filho as coisas se resolvem mais fácil. Barnabé nunca teve uma mágoa de Paulo, porque a Bíblia diz que a discussão foi de ideias, não foi de sentimentos, está escrito. Eles debateram a estratégia, eles não debateram a relação. Eles debateram a estratégia, eles não debateram a relação. Por quê? Porque Barnabé era um pai. Então Barnabé olhou e disse: se Paulo quer ir, cara, ele é meu filho. Tudo que é dele é meu. Vai lá, cara, ganha a sua geração. Como é que você tem um coração de Barnabé? Barnabé só pode entregar um jovem para uma geração, porque antes ele entregou tudo numa oferta. Barnabé é um cara desprendido, irmão. Barnabé pegou todas as suas fazendas e levou aos pés dos apóstolos. Barnabé é um cara que ele está em Deus, ele não está mais procurando um lugar. Barnabé, ele não está mais querendo um lugar na igreja, ele não está olhando, pelo contrário, ele está se desfazendo das coisas. Barnabé está dizendo: eu não quero mais fazenda, não quero mais carro, não quero mais cargo, não quero mais título. A galera chega lá na igreja e diz: eu te chamo de quê? De pastor? Eu digo: me chama do que você quiser, cara. Eu não quero mais isso. Isso aqui não me apetece mais. Isso aqui não me atrai mais. O que me atrai não é mais isso. Porque se eu ficar apegado com isso aqui, o dia que o Samuel convidar o Caio e não eu vou ficar endemoniado e vou querer matar o Caio. Porque o Caio está tomando o meu lugar. Eu vou virar Saul e vou dizer: eu tenho que matar Davi. Não. Eu não tenho um pai
tem um pai. Quero orar por você. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida. Você pode vir se ajoelhar. Nós vamos orar pelos pais de destino da próxima geração. Nós vamos orar por você. Você que foi incompreendido. Pode se ajoelhar. Se você quiser sair, pode vir. Eu vou orar debaixo de uma sentença profética sobre vocês. Escuta essa história, só um pouquinho baixinho, rápido, de desonra e de paternidade. Esse pastor que eu disse que eu tive, Nelson Rosa, escuta isso. Ele, há um tempo antes dele adoecer, ele plantou uma igreja aqui no Nordeste. E eu era de São Paulo, eu estou no Nordeste faz 7 anos. Ele plantou uma igreja no Pernambuco, numa cidade chamada Santa Maria do Cambucá. E ele teve um AVC, ficou na cadeira de roda. E os líderes da nossa igreja, na época, desceram com um helicóptero, foram na casa dele, afastaram ele da igreja sem um culto. Um homem com 40 anos de ministério numa igreja. Não fizeram um culto de gratidão. Não deram a oportunidade da igreja se despedir dele. Um senhor de mais de 70 anos viajava para o Nordeste de avião, com as pernas inchadas, para visitar os irmãos lá do sertão, para batizar os irmãos. Quando assume o novo pastor da igreja, a primeira providência do novo pastor: fechar a igreja do Nordeste, porque ela não dava retorno financeiro. Isso aconteceu no ano de 2009. No ano de 2007, eu vim a primeira vez para o Ceará, para a cidade de Itapipoca. E quando eu cheguei de volta de viagem, eu fui na casa dele. E eu disse: pastor, primeira viagem de avião que eu fiz, eu disse: pastor, o avião é assim, o aeroporto é assim. E ele, bem velho já, olhou para mim dos meus olhos assim: Tiago, esse voo que você está dando é um voo de pardal. Você ainda vai voar com as águias. 2009 fecham a igreja. 2011 eu pego um avião e venho embora para o Nordeste. Onde eu estou hoje? No sertão do Nordeste, pregando para o povo que o meu pastor amava. Ele morreu, mas eu estou continuando o que ele começou. As águias que ele disse que eu ia voar são vocês. Eu estou voando aqui no meio de águias. Você vai voar mais alto. Eu profetizo isso sobre você nessa manhã, em nome de Jesus. Eu profetizo que você vai ter um lugar na mesa do Pai, que você não vai cansar do serviço por não ter mesa com teu Pai. Eu profetizo que você vai ser alguém que vai conseguir ter a graça de Maria, de ouvi-lo, de estar com Ele e de servi-lo em um movimento não de escravidão, mas em um movimento de paternidade, de filiação. Eu profetizo nessa manhã sobre a tua vida, que Deus destrava paz aqui, mães de destino, pessoas que não vão trabalhar para a sua própria edificação, mas vão trabalhar para edificar outros, pessoas que vão servir outros, pessoas que vão preparar o caminho para outros. Nós concordamos como corpo de Cristo nessa manhã. Nós nos levantamos contra o principado
que tenta destruir o vínculo que foi estabelecido no céu, o modelo do céu de pai e filho. Nós destruímos isso, nós aniquilamos todo espírito de religiosidade que queira arrancar de nós o coração de pai e o coração de filho. Nós profetizamos que esses dias são os dias em que o coração dos pais será convertido aos filhos e o coração dos filhos será convertido aos pais. Nós concordamos com isso hoje de manhã. Nós declaramos isso hoje de manhã. Nós oferecemos esses fundamentos hoje de manhã. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor, querido.